Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que